Olá, meu nome é Henrique e esse vídeo é o quarto e último vídeo do módulo 2 do nosso ciclo de formação bíblica da Comunidade Cristã da Cidade. E o tema desse ciclo é Nosso Mundo segundo as Escrituras. Então nós já vimos a origem do nosso mundo, como ele foi criado originalmente, o ser humano e toda a criação. Passamos depois pelas três grandes rebeliões originais, a primeira e maior de todas, que é a própria queda, o primeiro pecado, quando o pecado entra no mundo. Vimos também depois o dilúvio e suas consequências, vimos também Babel e suas consequências, e vimos como esses eventos todos, entendidos em conjunto, eles explicam quase toda a nossa realidade. Nós, quando olhamos para o mundo, por que existe o mal, por que a natureza tem hora que dá problema, tem pragas, tem plantas venenosas, tem animais ferozes, tem terremotos, por que o ser humano tem dor, tem doença, morre, por que tem maldade, a Bíblia dá uma resposta para tudo. Não só isso, a Bíblia também explica que Deus está por trás do mundo ser dividido em territórios e nações. Paulo, no livro de Atos, vai pregar o evangelho ali para os gregos e vai dizer que de um ser humano só, Deus criou todos os povos, e determinou os lugares e as épocas em que cada pessoa, em cada povo viria a existir para buscar a Deus. Então a gente vai ver agora nesse quarto e último vídeo do módulo 2, o outro lado da história. Até aqui nós vimos um Deus que cria tudo bom, mas depois nós só vimos problemas, nós só vimos as maldições. Mas Deus é um Deus de maldição, ou é um Deus de bênção? Nós vimos que, será que a bênção de Deus se limita lá à origem de tudo, quando ele abençoou e disse sejam férteis, multipliquem-se e dominem a terra? Nós vamos ver que não. Nós vimos, inclusive, no módulo 1, que o que predomina no caráter de Deus não é o juízo, mas é a misericórdia e o amor. E eu deixei para esse quarto vídeo desse módulo justamente isso. Nós vamos agora voltar nas histórias que nós vimos nos 3 capítulos, aperta os cintos aí para me acompanhar, e ver que mesmo em meio a todos esses juízos que foram necessários, que Deus entendeu serem necessários para que a humanidade pudesse, no futuro, ser redimida, mesmo quando drásticos, nós vimos que Deus sempre foi nos dando dicas, e mais do que dicas, Deus foi dando esperança à humanidade de que ele tinha também um plano preparado para reverter os efeitos do pecado. Então nós vamos ver isso. Olha que interessante. Nós não falamos lá atrás o que Deus disse para a serpente quando ela induz Adão e Eva ao pecado, mas agora nós vamos falar. Vamos ler aqui Gênesis 3, versos 14 e 15. Esse texto é muito importante. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que texto interessante, Então, nós vemos aqui Deus lidando com Satanás, usando a metáfora da serpente. Olha, você vai rastejar, vai comer pó, quer dizer, você vai ser derrotado a vida toda, você vai ter uma vida abaixo daquela que eu te criei originalmente, você vai se arrastar. Então, é uma linguagem metafórica que fala de derrota, que fala de maldição. Inclusive, ao longo da Bíblia, a gente vê isso, por exemplo, dizendo, os seus inimigos vão lamber o pó das suas botas, É de novo uma linguagem metafórica que a antiguidade usava para falar de alguém derrotado numa guerra. Então Deus pega carona aqui na metáfora da serpente, como uma serpente anda rastejando, ele fala isso como uma palavra de juízo contra Satanás. Mas não é isso que eu quero destacar. O que eu quero destacar é o final dessa passagem, o verso 15 principalmente, que ele vai dizer assim: vai ter uma inimizade entre você e a mulher, entre quem vier de Eva, o resto da humanidade, entre a sua descendência e o descendente dela. Olha que interessante, que Deus poderia ter dito assim: vai ter uma inimizade, Satanás, entre a sua descendência e os descendentes dela. Mas Deus fala assim: entre a sua descendência e entre um descendente dela. E diz na sequência: este descendente vai pisar na sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Então olha que interessante. Deus, como sabe de tudo e já tinha tudo planejado, Ele já tinha a redenção preparada para quando o pecado acontecesse. Deus já disse para Satanás lá no início: olha, vai vir um descendente de Eva que vai te derrotar. Um ser humano vai te derrotar. Assim como você induz o ser humano ao pecado, um descendente de Eva, ele lhe pisará a cabeça. De novo, uma linguagem metafórica de vitória. Olha, você vai pisar o calcanhar dele
Então não está falando mais da humanidade. Deus do nada está falando da humanidade e de repente foca em um ser humano só, misterioso até aqui. Então olha, Satanás, você ganhou aqui, mas você vai perder. E você vai perder para um ser humano. Então olha só, desde o início, quando Satanás parece ter vencido, no mesmo momento Deus já fala para ele, olha, um ser humano, né, desses que você induziu ao erro e trouxe para o buraco, podemos dizer assim, vai vir do meio deles alguém que vai te derrotar no futuro. Você vai inclusive feri-lo, né? Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar a sua cabeça. Então Deus usa uma metáfora aqui da cobra, de novo, né? E nós andamos e podemos pisar numa cobra para matá-la, né? É arriscado, mas pode acontecer. As cobras geralmente mordem os calcanhares das pessoas por causa da nossa altura e ela andar rastejando no chão. Mas Deus não está falando aqui de cobra. Deus está dando uma profecia para nós que vai vir um redentor, um ser humano descendente de Eva, né? Então esse é o primeiro texto. Então vamos andar um pouco mais. Outro texto que mostra para nós que junto com os juízos, né, as palavras de maldição de Deus, todas elas estão mergulhadas no amor de Deus ao mesmo tempo. É difícil entender isso, mas olha que curioso, né? O ser humano estava com vergonha e no verso 21 do capítulo 3 diz que o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então esconde a vergonha deles, né? Eles não estão mais nus. E diz o seguinte, então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, conhecedores do bem e do mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida agora e comerem, vão viver para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então, como eu já comentei no vídeo anterior, o Éden continua existindo na terra, visível, tem uma porta, e agora querubins estão guardando esse Éden e o ser humano está de fora. Mas por que aqui nós vemos a bondade de Deus? Porque o ser humano agora comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou um ser humano pecador, com uma natureza maligna, que tende para o mal. E Deus falou, olha, o ser humano não pode mais comer a árvore da vida. Nós temos que impedir o ser humano de comer a árvore da vida e viver eternamente de maneira maligna, né? Nós não podemos deixar o ser humano viver eternamente do jeito que ele está, né? Então Deus vai, para não deixar que o ser humano seja eternamente um ser maligno, ele impede o ser humano de ter acesso à vida eterna naquele momento. Mas se nós lemos o restante da Bíblia, nós vamos ver que no futuro o ser humano vai ter acesso de novo à vida eterna, após ele experimentar uma salvação que Deus vai prover para ele. Eu te desafio até depois desse vídeo você ler os dois últimos capítulos da Bíblia, lá em Apocalipse, nós não vamos ler aqui, mas você vai ver que o Éden está lá de novo. Você tem o jardim do Éden lá transformado, não mais igual àquele original, mas você tem a árvore da vida e você tem o ser humano acessando a árvore da vida novamente. Então a gente percebe aqui que esse impedimento de acesso a Deus, ele é temporário, porque o ser humano se tornou um ser pecador. Mas Deus, a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia que o objetivo dele é reverter essa situação para que o homem possa novamente ser religado a Deus, né? O termo religião, inclusive, vem do latim religare, né? Que significa como reconectar o homem a Deus. Então, até esse impedimento do homem acessar a árvore da vida, ele mostra o amor de Deus, porque Deus só vai permitir o homem novamente ter acesso à vida eterna, ter acesso à plena comunhão com Deus, após Deus resolver no homem o problema do pecado que o separa dele. Na sequência, um outro texto, agora em Gênesis 5, 28 e 29, diz assim, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo, olha o nome de Noé, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha que interessante, quando Noé nasce, o pai dele, provavelmente, é o que o texto nos leva a crer, Deus falou para Lameque algo, olha, por meio do seu filho, eu vou reverter a maldição que eu coloquei na terra lá atrás no pecado. Lembra que quando Adão e Eva pecam, Deus fala para Adão, maldita é a terra por sua causa.
Agora, pouco tempo depois, quando Noé nasce, o pai de Noé é avisado por Deus: olha, por meio do seu filho Noé, eu vou reverter a maldição que eu coloquei sobre a terra. Então, o Deus que torna a natureza imperfeita, já em Gênesis 5 diz: eu vou reverter isso um dia, e vai ser por meio de Noé. Só que nós sabemos que não foi Noé que fez isso, mas vai ser um descendente de Noé, quer dizer, não vai ser por meio dos outros seres humanos, eles vão perecer no dilúvio, mas da linhagem de Noé, o pai dele foi avisado que a maldição original sobre a natureza que Deus coloca vai ser revertida um dia, né? Então, de novo, junto com os juízos de Deus, vem palavras de esperança, promessas de redenção. Gênesis 9, Noé de novo. Então, qual é o cenário aqui? Noé, o dilúvio tinha ocorrido, eles já tinham saído da arca, e certo dia Noé tinha plantado uma vinha e produziu vinho, e bebeu além da conta, e ficou bêbado e ficou nu. E acontece uma confusão que um dos filhos dele, Cã, zomba do pai e vai zombar do pai para os outros dois filhos. E os outros dois filhos, Jafé e Sem, não zombam do pai, cobrem ele e tudo mais. E aí o que acontece? Isso Gênesis 24 a 27. Vamos ler aí, ó. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, né, o Cã, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé e habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. O que acontece aqui, né? Noé aqui, assim como Lameque, seu pai, Noé profetizou. Quando aconteceu esse episódio, Cã tinha se comportado mal, ao que tudo indica, Cã não era uma pessoa íntegra diante de Deus, mas Sem e Jafé sim. Quando acontece isso, Noé profetiza e diz o seguinte: olha, Cã, um filho seu, chamado Canaã, vai ser maldito por Deus, vai ser um filho que vai gerar uma linhagem extremamente perversa e um dia Deus vai trazer um juízo sobre Canaã, eles vão ser escravos dos demais seres humanos, né? E vão ser julgados por Deus. E é interessante que, se a gente lê o restante da história, né, o povo de Canaã realmente vai sofrer um juízo e a terra deles vai ser dada ao povo de Israel, como você talvez conheça a história, né? Então aqui Deus já profetiza por meio de Noé o destino de Canaã e meio que querendo dizer: olha o comportamento de Cã, o seu comportamento vai influenciar o comportamento do seu filho Canaã, e isso vai acontecer de geração em geração, e Canaã vai assumir um nível de maldade terrível um dia, e Deus vai julgá-lo, né? Então Noé profetiza isso. Mas eu não quero focar nisso, né? De certo modo, Moisés está explicando aqui para Israel, né, que estava lendo esse texto que Moisés escreveu, por que Israel iria herdar a terra de Canaã. Né? Aqui está um pouco a raiz da história. Mas o que nos interessa aqui é o que está escrito depois, que Noé vai e profetiza, dizendo, né, que, no verso 27, que Deus vai ampliar o território de Jafé. Então, os descendentes de Jafé vão ocupar uma porção grande de território no mundo. Né? E olha que legal, e diz assim: e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. E aí, de novo, quem é esse ele? Há um certo debate entre os teólogos. Alguns vão dizer que é Jafé que habite na tenda de Sem, mas não faz sentido, porque Deus está dizendo: Jafé eu vou ampliar, vai ter muitos territórios, e alguém vai habitar dentro das tendas de Sem. E esse ele aqui, né, a explicação mais clara, mais coerente, é que é o próprio Deus. Então Noé profetiza aqui: olha, Deus vai ampliar o território de Jafé, mas ele vai habitar nas tendas de Sem. Então, olha só, se a gente voltar, Deus disse: ó, aconteceu essa bagunça toda, Satanás, Adão e Eva, etc. Mas de Eva, Satanás, vai vir um ser humano que vai te derrotar. Passa um pouco, Deus revela para Lameque que por meio de seu filho Noé, Deus vai acontecer a reversão da maldição que o pecado trouxe para o mundo. E agora o próprio Noé profetiza que Deus vai habitar no meio de Sem, da descendência de Sem. E aí, agora finalmente chegamos em Gênesis 12 e vamos ler, leia comigo aí, nós vamos mostrar na tela os 3 primeiros versos de Gênesis 12. O que aconteceu em Gênesis 11? Nós já vimos o Babel. Então, até Gênesis 11, o nosso mundo como é hoje praticamente estava já formado, né? Como eu já expliquei, mas faltava um detalhe. Nós vimos que a geografia já estava pronta, nós já vimos que os povos originais que deram origem a todos os povos que existem hoje, os gentios, já estavam prontos, já vimos que o paganismo já se desenvolvia desde Babel, nós já vimos tudo isso.
O que é que faltava? Faltava agora o povo da promessa. Então Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, então o que nós vemos aí nesse texto, né? Nós vemos que Deus, então, diante de todas essas 70 nações existentes, de uma delas, dos caldeus, né, ou babilônicos, do mesmo povo lá que ficou na região de Babel, Deus escolhe um homem e fala: olha, sai do seu povo, você vai se desligar deles, da sua parentela, do seu pai, vem embora, porque eu vou criar um novo povo, né? Vou te dar uma terra. Todo povo tem uma terra, nós vimos em Babel. Vimos então que Deus distribui os povos nos diferentes territórios do mundo. Então ele vai dizer: agora eu vou criar um novo povo, e vai ser com uma pessoa só, a partir de uma pessoa. Então Deus pega Abraão com a sua esposa Sarai, depois vai mudar o nome deles para Abraão e Sara, e o nome novo deles vai ter a ver com esse propósito que Deus teve para a vida deles, né? Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, que é o nome definitivo dele, né, que a gente conhece mais, significa pai de multidões. Que em outro texto, né, aqui nós vimos que Deus vai fazer dele uma grande nação, então está falando de uma nação de sangue, mas em outros momentos Deus vai falar para Abraão que vai colocar ele sobre pai dos povos, né? Como assim, olha, não só vai vir uma nação de você, mas de algum modo, que Deus naquele momento não explica com clareza, você vai ser considerado como o pai das nações. Mas vamos ficar aqui com o que o texto nos diz, né? Deus vai dizer aqui que vai fazer uma nação dele e vai engrandecer o nome dele, e ele vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, olha que interessante. Deus acabou de criar todas as famílias, né? Todos os povos, dividiu a humanidade em povos diferentes, e esses povos ficaram afastados de Deus, porque em Babel toda a humanidade se rebelou, como nós vimos. Mas Deus falou assim: olha, eu não desisti da humanidade, eu dividi ela, eu espalhei ela para reduzir o grau de maldade, mas eu vou chamar esse homem aqui, dele eu vou produzir uma nação nova para um território que eu vou dar para eles, que é o território de Canaã, mas eu estou fazendo isso para que todas as demais, todos os gentios, todos os povos que eu criei, que estão distantes, sejam resgatados por mim, né? Então a gente viu que o filho de Eva viria para pisar a cabeça da serpente, por meio de Noé haveria um ser humano para restaurar a terra, resgatar a terra da maldição do pecado. Nós vimos que o próprio Deus, de alguma maneira, habitaria no meio dos descendentes de Sem, e aqui nós temos Abraão, que é um descendente de Sem, é um semita, Deus dizendo que por meio dele um povo novo seria criado e que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. E talvez você já desconfiou de quem nós temos falado, né? Nós vamos ver que ao longo não só desses 12 capítulos, mas o restante do Antigo Testamento, se você ler, né, você vai perceber que sempre a Bíblia, vez ou outra, vai estar falando de alguém que viria, né? Depois vai começar a chamar esse ser humano de Messias, né? Que significa ungido, ou Cristo, no grego, que é a mesma palavra para Messias, né? Então, desde o início da Escritura, Deus está falando: eu vou mandar Jesus um dia para restaurar a humanidade, para salvar a humanidade. Então, ele é o descendente da Eva, ele é o descendente de Noé, ele é o próprio Deus. Nós vimos que Jesus é ser humano, né, no módulo 1, mas também é o próprio Deus, é parte da Trindade. E nós vimos Deus dizendo aqui, por meio de Noé, que o próprio Deus habitaria no meio de Sem, né, dos descendentes de Sem. E Abraão é um descendente de Sem, Isaac, Jacó e a nação de Israel como um todo. E lá adiante no Novo Testamento, né, nós vamos ver sobre o Evangelho nos próximos módulos, né, no próximo módulo, mas até aqui a gente já percebe que todo o cenário está montado. Nós temos um mundo organizado em diferentes povos, temos agora Deus criando um povo específico, um povo separado para ele se revelar e por meio dele se revelar e resgatar os demais povos das trevas nas quais eles entraram desde o pecado original e desde Babel.
né? Então, por isso que eu disse para você que de Gênesis 1 a Gênesis 12, nós temos uma descrição completa da nossa realidade. As respostas bíblicas para boa parte das grandes perguntas da humanidade já estão dadas nesses 12 primeiros capítulos de Gênesis, que formam a base de toda a Escritura Sagrada, né? Então, eu desafio você, já fechando aqui o vídeo, a ter uma cosmovisão bíblica sobre o mundo, né? O que é cosmovisão? A palavra cosmovisão significa uma visão sobre o cosmos, né? Uma visão sobre o mundo, uma visão sobre a realidade. Às vezes a sua cosmovisão, você é um cristão, mas às vezes sua cosmovisão não é bíblica. Às vezes você enxerga para as coisas de uma maneira que Deus não nos ensina a enxergar desse modo. Então Deus quer que você olhe para o mundo como composto por uma humanidade, sim, que é caída, que está afastada de Deus, muitas pessoas, muitos povos, mas que desde o início Deus tem como objetivo resgatar essa humanidade. Deus tem como objetivo, inclusive, usar seres humanos para resgatar essa humanidade. Nós vimos aqui que a própria Eva, Noé, poderíamos falar de Abel e outros que nem mencionamos, né? Mas sempre, em cada geração, Deus chamando os seres humanos a ser parceiros dele, como ele quis desde o início, para atuar no mundo. Deus te chama, Deus nos chama ao enxergar o mundo com os olhos dele, com a cosmovisão de Deus, olhando para a realidade como um mundo que está em trevas, que jaz no maligno, né, como o Novo Testamento vai dizer, mas que Deus convida seres humanos a obedecê-lo, né, a não andarem em desobediência, em rebelião, em autonomia, como Satanás tentou Adão e Eva no começo, mas se sujeitarem a Deus, né, a darem ouvidos a Deus e serem guiados por Deus para que se tornem parceiros de Deus para revelar às pessoas o desejo do Senhor de abençoar todas as nações, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ver depois a nação de Israel, foram todos meios, canais que Deus usou para se revelar aos povos na época deles, mas sobretudo para que um dia viesse ao mundo o Cristo, o Salvador, que veio das tendas de Sem, né? Onde cumpre de maneira plena a promessa noética de que Deus habitaria nas tendas de Sem, né? Nós vemos que, se você continuar lendo a Bíblia desde Gênesis 12, você vai ver que Deus primeiro vai habitar nas tendas de Sem com um tabernáculo no deserto, depois com um templo em Jerusalém, mas isso vai alcançar seu ápice quando Jesus vier ao mundo. O próprio Deus vindo ao mundo como um ser humano e vivendo no meio dos descendentes de Sem, né? Dos semitas, dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E é isso, espero que o módulo tenha enriquecido o seu conhecimento bíblico. A ideia é falar de maneira simples, mas não evitar os pontos profundos e até polêmicos dos primeiros textos da Bíblia, mas o conhecimento bíblico, ele é maravilhoso, né? E eu te desafio a sempre estar estudando a palavra de Deus, a ler o conteúdo extra que nós vamos colocar na descrição dos vídeos, para que você possa ter um conhecimento cada vez mais profundo das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, até o próximo módulo e que Deus te abençoe.